É importante ler muito para escrever bem. Pois bem, esse é o primeiro passo. A leitura estimula o desenvolvimento de uma boa escrita, tanto em relação ao aumento do vocabulário, quanto em relação ao desenvolvimento de noções de coesão e coerência. Então, se escrever bem é uma meta, inclua o hábito da leitura na sua vida. Comece com livros menores e de temas do seu interesse. Bons livros não precisam ser demorados, nem tratar sobre temas muito complexos. Faça que a leitura seja um hábito leve e estimulante na sua vida. Comece pela estrutura do texto. A estrutura é muito importante para as redações. Isso porque os elementos da estrutura constroem um pensamento lógico e definem as características do texto. Fica muito mais simples atingir ao objetivo do texto através de um conteúdo assertivo e claro a partir dela. Nesse ponto, é fundamental entender que cada elemento tem uma função específica dentro da estrutura. Então, mais importante do que a delimitação de cada elemento é a distribuição das informações neles. Quer dizer, os conteúdos devem estar nos seus devidos lugares. Você vai perceber que cada tipo de redação tem características e elementos próprios. Aqui vamos apresentar a estrutura mais comum entre as redações. Introdução. A introdução do texto deve compreender duas partes principais, a primeira com a apresentação do tema, e a segunda com a explicitação do ponto de vista. Também é importante que a introdução desperte o interesse das pessoas para ler o texto. Nesse sentido, pode conter informações gerais, contexto histórico e filosófico, citação, comparação, perguntas relevantes sobre o tema, desenvolvimento. Depois de apresentar o tema, é hora de colocar os argumentos para jogo. Explore todas as suas convicções e opiniões e apresente informações que justifiquem-nas com detalhes. É importante você trazer dados e fatos verídicos para basear sua opinião. Conclusão. A conclusão do texto pode ser feita de duas formas, em forma de síntese ou com uma proposta de solução. No caso da síntese, deve-se resumir todos os argumentos e reafirmar a opinião. A ideia é concluir o raciocínio que se construiu ao longo do desenvolvimento. Se for uma proposta de solução, deve-se apresentar a resolução dos problemas centrais do tema, a partir da sua opinião e de seus argumentos. Pesquise muito sobre o tema. Você já sabe que qualquer redação exige que se apresente informações aprofundadas sobre o assunto. Certo? Para isso, pesquise muito sobre o tema. Busque conhecimentos suficientes para ficar por dentro dos principais fatos, dados e argumentos sobre o assunto. Tenha atenção ao que está acontecendo no mundo e mantenha-se bem informada em relação à atualidade e às questões sociais. Lembre-se que, por exemplo, as redações do Enem nos últimos anos pediram temas atuais e polêmicos como 2017, Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. 2018, Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. 2019, Democratização do acesso ao cinema no Brasil. 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. 2021, Invisibilidade e Registro Civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, prestar atenção nas notícias da atualidade vai te ajudar bastante a desenvolver argumentos para o texto. Principalmente se você não sabe sobre o que vai precisar escrever ainda. Escolha um tipo de texto e mantenha até o final. Logo no começo, você precisa escolher entre um texto argumentativo ou expositivo. Depois disso, mantenha o estilo até o final. Analise a proposta com calma. Entender o enunciado é fundamental para escrever um bom texto. Dobre a atenção quando for ler sobre o tema e o tipo de redação. O que, quem, como, onde e por quê. Responder a essas perguntas pode ajudar a estruturar o texto e deixar as informações lineares, cronológicas e com uma lógica de argumentação. Essas perguntas são a base de qualquer texto jornalístico, já que guiam a pessoa leitora até os itens essenciais de compreensão do texto. Priorize seus argumentos e construa um pensamento lógico. Ao estudar sobre o tema, você vai conhecer diversos argumentos diferentes. Mas tenha atenção. Quais desses argumentos acrescentam informação relevante para seu texto? Priorize escrever sobre esses argumentos e construa um pensamento lógico a partir disso. Escreva com clareza e assertividade. Eu sei que você precisará respeitar um número específico de linhas ou de páginas. Busque escrevê-las a partir de argumentos relevantes. O objetivo principal deve ser escrever com clareza e assertividade, para que todas as pessoas compreendam o que você escreveu. Tente não encher linguiça. Tenha atenção à língua portuguesa. De nada adianta você ter argumentos relevantes, mas cometer erros grotescos de português. A atenção à gramática é fundamental para que você escreva um bom texto.
Uma dica é, se você tiver dúvidas sobre como escrever uma palavra, por exemplo, e não for possível consultar, não arrisque. Pense em sinônimos dos quais você tem certeza da grafia. Não esqueça do título do seu texto. Em hipótese alguma, escreve de definir um título para seu texto. Ele deve ser feito por último, mas é fundamental que seja criativo e objetivo. Uma redação sem um título é como um livro sem uma capa. Faça uma revisão. A revisão é fundamental para corrigir os erros de português e de digitação. Mas não é só isso. Quando você lê o texto pela segunda vez, fica mais fácil identificar problemas na estrutura e na argumentação. Preste atenção nas palavras que estão realmente escritas. Muitas vezes o texto só faz sentido quando completamos o que está escrito com as ideias da nossa cabeça. E às vezes, o texto parece muito óbvio para quem escreveu. Mas não é. Parta do princípio, é óbvio, de que as pessoas não têm acesso aos seus pensamentos, apenas às palavras escritas. Elas não conseguem adivinhar o que você quis dizer. Então, se certifique que você realmente conseguiu passar todas as ideias para o papel. Esse deve ser o foco da sua revisão. Cuidado com as referências. Cuidado ao usar referências desatualizadas ou incertas. Se não tiver certeza, é melhor não escrever a informação no texto. Seu texto perde muitos pontos quando as referências não são exatas. Afinal, são nas referências que se apoiam os seus argumentos. Priorize os critérios da banca de avaliação. Se você estiver escrevendo para alguma avaliação, conheça os critérios da banca e priorize-os. Em vestibulares e no Enem, é comum pedirem para escrever um texto dissertativo. Por esse motivo, você deve saber a estrutura desse tipo de texto de cor e salteado. Sem contar que as provas estabelecem um número mínimo e máximo de linhas. Em hipótese alguma, ultrapasse esses limites. Por favor, não use a estratégia de escrever com letras menores ou diminuir o espaçamento das palavras, ok? Escreva de forma simples. Um bom texto não é um texto com palavras difíceis e rebuscadas. Pelo contrário, um bom texto é aquele que todas as pessoas vão conseguir entendê-lo. Você deve escrever de forma simples e limpa, sem erros de gramática e ortografia, para que a informação se sobressaia e pareça ainda mais interessante. Use frases curtas. Bom, frases longas são mais complexas e, por consequência, são mais suscetíveis a erros. Por outro lado, as frases curtas facilitam a compreensão do texto e deixam a leitura mais fluida. Por isso, você deve optar por elas. É realmente um desafio novo, mas tente desenvolver esse tipo de habilidade. Você vai perceber que conseguirá conectar melhor as ideias e passar exatamente a sua intenção para o texto. No final das contas, de quebra, você vai desenvolver um estilo mais bonito de texto. Vale a pena. Escreva de forma clara e objetiva. Essa dica se conecta com as dicas anteriores. É fundamental que você escreva de forma clara e objetiva. Tenha em mente que a redação não precisa ser muito longa. Ela só precisa alcançar os critérios que a banca de avaliação solicitou.